Em 1930, o futebol mundial viveu um momento histórico. Pela primeira vez, seleções de vários países se reuniram para disputar um torneio criado especialmente para descobrir quem seria o campeão do mundo. Nascia ali a primeira edição da Copa do Mundo FIFA de 1930, realizada no Uruguai. Uma competição que mudaria para sempre a história do esporte. O Uruguai foi escolhido como sede por dois motivos importantes. Comemorava 100 anos de independência. Era uma potência do futebol mundial, campeã olímpica em 1924 e 1928. Naquela época, viajar até a América do Sul era uma grande aventura. Muitas seleções europeias desistiram por causa da longa viagem de navio. Mesmo assim, 13 seleções participaram do torneio. Participaram da competição da América do Sul, no Uruguai, Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Peru. Da Europa, França, Bélgica, Romênia e Iugoslávia. Da América do Norte, Estados Unidos e México. Os jogos aconteceram na cidade de Montevidéu. O principal estádio era o lendário Estádio Centenário. O primeiro gol da história das Copas foi marcado pelo francês Lucien Laure, da França, contra o México. A competição rapidamente conquistou os torcedores com partidas emocionantes e muitos gols. A seleção brasileira participou da primeira Copa do Mundo, mas acabou sendo eliminada ainda na fase inicial. O Brasil perdeu para a Iugoslávia por 2-1 e venceu a Bolívia por 4-0. Mesmo sem grande campanha, o país começava ali sua longa história no maior torneio do futebol mundial. O Grupo 1 teve muitos gols e jogos emocionantes. A Argentina dominou a chave com 3 vitórias em 3 partidas, terminando na liderança com 10 gols marcados. O Chile também fez boa campanha e ficou em segundo lugar, conquistando 2 vitórias. A França venceu apenas uma partida e acabou eliminada ainda na fase de grupos. Já o México sofreu 3 derrotas consecutivas e terminou na última colocação do grupo. Entre os destaques, a Argentina goleou o México por 6-3, enquanto o Chile venceu a França por 1-0 em um duelo equilibrado. Com grandes atuações ofensivas, a Argentina avançou às semifinais como uma das favoritas ao título. O Grupo 2 marcou a estreia do Brasil em Copas do Mundo. A Iugoslávia terminou na liderança após vencer seus 2 jogos, incluindo uma vitória importante sobre o Brasil por 2-1. A seleção brasileira se recuperou na segunda partida e goleou a Bolívia por 4-0, garantindo a segunda colocação do grupo. Já a Bolívia sofreu 2 derrotas e encerrou sua participação sem marcar gols. Mesmo eliminado ainda na fase inicial, o Brasil dava seus primeiros passos na história das Copas do Mundo, iniciando uma trajetória que se tornaria lendária no futebol mundial. O Grupo 3 teve o domínio absoluto do Uruguai na primeira Copa do Mundo da história. A seleção uruguaia venceu seus 2 jogos sem sofrer gols, derrotando o Peru por 1-0 e goleando a Romênia por 4-0. A Romênia começou bem ao vencer o Peru por 3-1, garantindo a segunda colocação do grupo. Já o Peru perdeu suas 2 partidas e acabou eliminado ainda na primeira fase. Com uma defesa sólida e um ataque eficiente, o Uruguai avançou às semifinais mostrando porque era um dos grandes favoritos ao título mundial dentro de casa. O Grupo 4 teve grande destaque para a seleção dos Estados Unidos, que venceu suas 2 partidas com autoridade. Os norte-americanos derrotaram a Bélgica por 3-0 e depois repetiram o placar contra o Paraguai, terminando a fase de grupos com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. O Paraguai conseguiu uma vitória importante sobre a Bélgica por 1-0 e ficou na segunda colocação do grupo. Já a Bélgica perdeu seus 2 jogos e encerrou sua participação sem marcar gols na competição. Com um ataque eficiente e uma defesa sólida, os Estados Unidos avançaram às semifinais como uma das grandes surpresas da Copa do Mundo de 1930. As semifinais da Copa do Mundo de 1930 foram marcadas por 2 goleadas históricas. Na primeira semifinal, a Argentina dominou os Estados Unidos e venceu por 6-1, garantindo vaga na grande decisão.
Já na segunda semifinal, o Uruguai fez outra atuação impressionante diante de sua torcida e derrotou a Iugoslávia também por 6-1. Com ataques muito eficientes e partidas cheias de gols, argentinos e uruguaios confirmaram o favoritismo e avançaram para disputar a primeira final da história das Copas do Mundo. A grande final. A decisão colocou frente a frente duas gigantes do futebol sul-americano. Uruguai contra Argentina. Mais de 90 mil torcedores lotaram o Estádio Centenário para acompanhar a final histórica. A Argentina chegou a virar o primeiro tempo vencendo por 2-1. Mas o Uruguai reagiu na segunda etapa e venceu por 4-2, conquistando o primeiro título mundial da história. O artilheiro da competição foi Guilherme Stabile, da Argentina, com 8 gols marcados. Ele se tornou um dos primeiros grandes nomes das Copas do Mundo. A Copa do Mundo de 1930 marcou o nascimento de uma tradição que atravessaria gerações. O torneio cresceu, conquistou bilhões de torcedores e se transformou no maior espetáculo do esporte mundial. E tudo começou ali, no Uruguai, com 13 seleções, e um sonho que mudaria a história do futebol para sempre. E assim termina a incrível história da primeira Copa do Mundo. Um torneio que começou de forma simples, mas que se transformaria no maior espetáculo do futebol mundial. Se você gostou dessa viagem no tempo pelo futebol de 1930, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por futebol e história. Nos vemos no próximo vídeo, porque a história do futebol nunca para.